Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. A Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça para alunos da rede pública de ensino. O texto base da medida provisória elaborada pelo governo federal cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na educação básica da rede pública de ensino, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets. O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. A maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva a busca pelo título de eleitor e a participação dos jovens no futuro político do país. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Edu Comunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. No Rio de Janeiro, estudantes competiram por uma oportunidade de representar o Brasil em um campeonato mundial de aviões de papel. Vamos conferir. 8 estudantes de diferentes carreiras, como engenharia, veterinária ou nutrição, competiram no Rio de Janeiro por 2 vagas para representar o Brasil no 6º Campeonato Mundial de Aviões de Papel, que será disputado na Áustria com participantes de 62 países. Mais de um século depois que Santos Dumont gravou seu nome na história da aviação, compatriotas seus ambicionam conquistar o céu, mesmo que seja com aviões de papel. A competição ocorreu no Museu do Amanhã, onde foram realizadas exposições para homenagear Santos Dumont. Neste torneio, que aos olhos de muitos é um jogo de crianças, os herdeiros do genial inventor têm um desafio parecido: criar os aviõezinhos de papel que mais tempo perdurem no ar e que percorram a maior distância possível. Um avião bonitinho, ele sempre tem que estar bem milimetrado ali, as dobras estarem bem perfeitas, não está sobrando, não está desproporcional, bem apertadinho na hora de finalizar as dobras, passa alguma coisa por cima e tudo mais. E deixar ele nos ângulos certinhos, assim, ó. Bem retinho, com angulação boa. É algo que faz ele voar mais. Na prova classificatória, os participantes escolhidos entre 2.500 aspirantes criaram seu aeroplano dobrando uma folha de papel formato A4. Mas eu tô em êxtase aqui, eu não acreditei
acreditei quando aconteceu, agora que está começando a cair a ficha, estou muito animado, vou com meu amigo Isaac aí para a Áustria e vamos ver como é que vai ser lá, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Demos nosso melhor hoje, na Áustria vamos representar o Brasil melhor ainda, se tudo der certo. O Mundial na Áustria será em maio. Muito bacana. E agora falando de saúde, os cientistas da Universidade de São Paulo descobriram uma substância capaz de evitar a evolução do mal de Parkinson. Segundo os pesquisadores, o composto impediu 60% da morte celular cerebral. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP afirmaram que a nova substância traz uma perspectiva promissora em relação à cura. Publicada na revista Molecular Neurobiology, a pesquisa foi desenvolvida em conjunto com pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. No trabalho, cientistas afirmam que a substância sintética base da molécula tirfostina, chamada de AG490, conseguiu diminuir cerca de 60% da morte celular cerebral em camundongos. O Parkinson é caracterizado pela morte precoce ou degeneração das células da região do cérebro responsável pela produção de dopamina. A ausência ou diminuição deste neurotransmissor afeta o sistema motor, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Há também sintomas não motores como alterações gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas. Até o momento, não há cura para a doença. O tratamento consiste em apenas controlar os sintomas. A pesquisa mostrou que quando o canal de entrada de cálcio é bloqueado, a degeneração de neurônios diminui consideravelmente. Apesar da urgência, antes de avançar para testes clínicos, devem ser necessários outros estudos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a condição atinge 1% das pessoas com mais de 65 anos e chega a 4% entre a população com mais de 80 anos. Um estudo publicado na revista Lancet mostrou que entre 1990 e 2015 os casos de Parkinson dobraram em virtude do envelhecimento da população mundial, saltando de 26 mil para cerca de 62 mil a cada 1 milhão de habitantes. E é nessa época do ano, no outono, que a baixa umidade do ar e a queda das temperaturas levam a um aumento das doenças respiratórias. Certamente você, assim como eu, tem um colega de trabalho, um amigo, um vizinho que ficou resfriado, gripado ou com uma crise de bronquite, rinite, essas famosas ites por esses dias. E sabemos que os principais vilões são os vírus respiratórios, que são transmitidos sobretudo por gotículas no ar. Te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e a aprender a como se prevenir, como amenizar as crises e a saber quando é necessário procurar um atendimento médico com o Dr. César Campos, alergista e imunologista. Bom dia, Dr. César. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Essa oportunidade de transmitir um pouco de conhecimento na área médica, especificamente na área de doenças respiratórias. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu já vou para a minha primeira pergunta. As alterações climáticas dessa estação são as principais vilãs das chamadas doenças respiratórias? Sim, é importante essa pergunta, porque nós precisamos de separar o que é uma doença contagiosa, geralmente viral, e o que é uma alérgica. Normalmente, as doenças dessa época do ano, elas têm por base o quadro alérgico. A maior parte dos problemas que são chamados de resfriados, na verdade, são crises de rinite. A rinite alérgica é uma doença que se manifesta basicamente na via aérea superior, trazendo os sintomas clássicos de coceira no nariz, espirros, coriza, mal-estar. Elas podem também se agravar com a contaminação por vírus. Então, o fato do indivíduo estar nos ambientes mais fechados, as casas estão mais fechadas, com pouca circulação do ar, usando roupas que estão guardadas, essas roupas contaminadas com ácaros, com poeira, com mofo,
facilita o surgimento dos quadros respiratórios e, de alguma forma, também as viroses, que são muito mais presentes nesse momento. E, doutor, para essas pessoas que sofrem com as doenças alérgicas, existe alguma forma de evitar? Sim. A primeira providência é o indivíduo procurar um médico especialista. O especialista em alergia estará apto a identificar e traçar todo o processo de prevenção. Por exemplo, a imunoterapia desensibilizante é um tratamento muito eficiente para os alérgicos crônicos. Isso traz uma qualidade, uma melhoria da qualidade de vida absurda. Mas tem dicas como limpar a casa com pano úmido, aumentar a incidência de sol na casa, ventilação, evitar objetos que acumulem pó, poeira. Isso tudo faz com que a prevenção das doenças alérgicas ocorra, consequentemente diminuindo essas crises de resfriados ou, mais comumente, as crises de rinite. Lembrando sempre que aquelas roupas, os agasalhos, as roupas mais grossas devem ser lavadas no início da estação fria para retirar todos os agentes que se acumulam nesses utensílios, nesses agasalhos, nessas roupas. E agora falando sobre as doenças. Resfriei e agora? Aquela receitinha popular das avós é válida? O chá, sopas, gargarejo com água e sal, gengibre, muito suco de limão. O que fazer e como saber quando é necessário procurar um atendimento médico, doutor? Ótima pergunta. Sempre que você fala em hidratar o indivíduo, quer seja com sal, com água, com chá, com bebidas de qualidade, você melhora a árvore respiratória, ela consegue ficar mais... Agora, é óbvio que a assistência médica ela é importante, porque as doenças alérgicas, elas são doenças silenciosas e uma doença crônica, o paciente acostuma, ele acha que aquilo faz parte da vida dele e não percebe que ele perde qualidade de vida. A qualidade de vida sempre foi, está cada dia mais importante nas nossas vidas. Então, procure um especialista para que ele possa orientar um tratamento adequado. Tratar somente a crise não é uma boa medida. Tá certo, doutor. A gente conversou agora com o doutor César Campos, alergista e imunologista. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição para quaisquer dúvidas que possam haver, e será um prazer poder ajudar os pacientes que porventura tenham dúvida. Também estou aqui às ordens para poder ajudá-los, tá? Até uma próxima. Muito agradecido pela oportunidade e até breve. Até breve. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer mais sobre um tipo de terapia com os cavalos. Eles ajudam no tratamento de crianças portadoras de necessidades especiais e idosos. E ainda, novo medicamento testado nos Estados Unidos é promessa de cura para a surdez. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas afirmou que neste ano, pelo menos 20 milhões de pessoas enfrentam risco de fome por causa da seca crescente no Quênia, na Somália e na Etiópia. O longo período sem chuva no chifre da África devastou plantações e a criação de gado, forçando muitos a deixar suas casas. After 3 failed rainy seasons, após 3 estações chuvosas sem precipitação, estima-se que a região esteja no maior índice de seca dos últimos 40 anos. Esperamos a chegada da estação chuvosa deste ano. Já está atrasada e estamos muito preocupados se for abaixo da média. As estimativas sugerem que os números de pessoas afetadas podem disparar de 14 milhões para 20 milhões de pessoas. Precisamos da capacidade de resposta, precisamos da chuva. We need the ability to respond, we need the rain. 6 milhões de somalis, ou quase 40% da população, enfrentam níveis extremos de insegurança alimentar. No Quênia, 500 mil pessoas se encaminham para uma crise alimentar, especialmente nas comunidades do norte que vivem da pecuária.
Na Etiópia, onde a guerra durou 17 meses no norte, os índices de desnutrição no sul e sudeste superaram os níveis de emergência. A situação também é agravada pelo conflito na Ucrânia, que contribuiu para o aumento dos preços dos alimentos e do combustível, afetando as cadeias de abastecimento. E olha só, cavalos de corrida aposentados estão novamente em ação, mas com uma nova missão: ajudar no tratamento de crianças portadoras de necessidades especiais e idosos. Elas fazem parte do estudo chamado Cavalos de Terapia, que está sendo desenvolvido por uma universidade da Irlanda do Norte. No projeto, os cientistas pretendem selecionar e treinar cavalos à medida que passam da vida no hipódromo para prestar assistência aos humanos. Há evidências crescentes dos benefícios para os seres humanos dos serviços assistidos por equinos. Idosos e crianças com deficiência, bem como aqueles que lutam com problemas de saúde mental, podem se beneficiar dos cavalos de terapia. A carreira de um cavalo de corrida pode durar entre 2 e 10 anos. Com a expectativa de vida de um puro sangue entre 25 e 30 anos, o objetivo deste estudo é crucial para seu bem-estar a longo prazo. A equipe de Bristol está desenvolvendo uma série de testes para avaliar a adequação de um puro sangue. Minha esperança com esse projeto é realmente demonstrar às pessoas que os cavalos podem ter uma nova etapa na vida. Mais de 7 mil cavalos deixam as corridas todos os anos no Reino Unido e muitos deles são aproveitados em eventos e lazer. Mas um número significativo é sacrificado ou abatido. Os números exatos não são conhecidos. Até que tenhamos uma ideia para onde todos esses cavalos vão, sejam novos lares, segundas carreiras, terapia, se são exportados para o exterior, abatidos ou sacrificados, simplesmente não será possível garantir o bem-estar desses animais. E uma última informação sobre saúde também. Um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. E a novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra, eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição, e essa droga ela tem o potencial de regenerar, né, as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante, eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor.
mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com o tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição. Até agora foram realizados 13 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e, obviamente, nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar. No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né? Isso pode, eventualmente, aliviar a perda de audição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método em tese invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. Não temos mais tempo, essa lição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.